Oi, eu sou Daniel e queria falar com você hoje sobre a Bíblia como ponto de partida para a fé. Uma das religiões monoteístas do mundo, o cristianismo é também uma religião do livro. O seu livro é a Bíblia. A Bíblia é composta por textos hebraicos e textos gregos, o Antigo e o Novo Testamento. Mas afinal, o que é a Bíblia? Lembro-me que quando me tornei evangélico e comecei a estudar teologia, havia uma questão que passava por todas as discussões teológicas sistemáticas acerca da Bíblia. A pergunta era: a Bíblia ela contém ou ela se torna a palavra de Deus? E era uma pergunta que definia o tamanho da sua ortodoxia, se você era alguém que tinha uma fé correta ou era um herege. Em geral, naquele momento, achar-se herege era afirmar que a Bíblia não era a palavra de Deus, que continha ou se tornava a palavra de Deus. Mas afinal de contas, o que é que nós precisamos saber ou podemos pensar sobre a Bíblia? Para mim, a Bíblia é o ponto de partida da fé, não o ponto de chegada. A Bíblia é o testemunho de fé de povos da antiguidade, povos que se relacionaram com um Deus a quem chamaram de Tu, a quem chamaram de Senhor, um Deus que se tornou pessoal para eles, um Deus que se revelou Criador e que revelou um projeto de salvação para suas vidas, um projeto de salvação individual e um projeto de salvação social, coletivo. É um povo ou povos que foram encontrando ao longo da história com Deus, com o seu Deus e registrando esses encontros. Portanto, a Bíblia deve ser vista, a meu ver, como um testemunho, como um relato da experiência de fé de homens e mulheres ao longo da história. Uma experiência de fé rica, uma experiência de fé que alcança o seu auge para nós que somos cristãos na vida, na obra, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz o Novo Testamento, sendo reconhecido como a plenitude do Deus revelado, como o Verbo, a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, em última instância para o cristão, é o próprio Jesus. É o Deus que se fez um de nós para se relacionar conosco. É o homem que foi reconhecido em algum momento pela igreja e pelos seus discípulos como sendo Deus encarnado. Então, neste sentido, a palavra de Deus, a Bíblia, não pode ser ou não deve ser entendido como ponto de chegada, como encerramento da fé, mas sim como ponto de partida. A partir da experiência de homens e mulheres com o Deus que encontraram, que essas experiências relatadas e transformadas em texto, essas experiências chegam até mim, chegam até você e podem nos inspirar a vivermos as nossas próprias experiências de fé. Por que isso é importante? Por que para mim é importante entender a Bíblia como ponto de partida? Porque entendendo a Bíblia como ponto de partida e não como ponto de chegada, como ponto de encerramento da verdade, eu entendo a Bíblia não como um livro de história, não como um livro de ciência, não como um livro que define o meu entendimento da sociedade ou da vida humana, mas como um livro que inspira a minha fé, como um livro de fé, um livro de teologia, um livro que me instiga a dialogar com a sociedade, a entender o mundo no qual estou inscrito, no qual estou vivendo, no qual eu estou experimentando a minha fé. E essa Bíblia me inspira e me motiva a viver neste mundo em um diálogo produtivo com Ele, com os meus semelhantes e principalmente com o Deus que eu encontrei. O Deus que eu encontrei que se revela em Jesus. A Bíblia, portanto, não sendo o encerramento da verdade, ela é a abertura à verdade. Ela é um momento em que eu me encontro diante da verdade e sei que contingente, limitado, histórico, vivendo poucos anos nesta terra, eu não sou capaz de abarcar tudo, mas sou capaz de entender que há um mistério. E
Este mistério foi experimentado por homens e mulheres ao longo da história, como é experimentado por mim e foi transformado em registro. E este registro me inspira. Portanto, a Bíblia não pode encerrar a verdade, mas a Bíblia é uma porta aberta para entender uma experiência com Deus. E aí, a partir dessa expectativa, a partir dessa experiência, eu posso entender que a revelação de Deus é progressiva, é gradual. Nós vamos aprendendo mais de Deus a cada instante e, portanto, muito da nossa compreensão ética e moral vai evoluindo. Por exemplo, se no Antigo Testamento a poligamia era uma realidade aceita, hoje não cabe mais no nosso parâmetro ético-moral cristão entender uma relação poligâmica. Se no tempo bíblico a escravidão era natural, para nós a escravidão avilta a dignidade humana. Portanto, muito da nossa interpretação e compreensão da verdade do Evangelho precisa avançar a partir da Bíblia e não se encerrar na Bíblia. Eu sou Daniel Dantas Lemos e pretendo estar mais vezes com você.